Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Eu sou o professor Roger Daltri e de vez em quando a gente traz um pouquinho de geografia para o seu dia a dia. Vamos de notícia internacional, notícia importante, que compara um pouquinho da realidade climática do Brasil em alguns países europeus. Galera, vocês têm visto que nós temos vivido uma onda de calor muito forte na Europa, inclusive sendo mortal, e que médias de 40 graus Celsius lá podem ser mortais e aqui não. Então, se a gente parar para pensar nas últimas semanas, as altas temperaturas estão batendo recordes históricos em vários países da Europa. O Reino Unido, por exemplo, ultrapassou pela primeira vez os 40 graus Celsius em meio à onda de calor que vem causando pânico na população europeia. Temperaturas de 40 graus Celsius em países como França ou Reino Unido são muito piores de serem enfrentadas do que no Brasil, por exemplo, tanto por questões naturais quanto por questões também estruturais. Já foram registradas mais de 1.000 mortes no continente por causa da alta temperatura. O doutor em meteorologia e assistente científico da ETH Zurich, Instituto Federal de Tecnologia de Zurich, o Lucas Ferreira, ele explicou que uma das principais diferenças está na umidade do ar. Enquanto no Brasil o calor é mais úmido, o calor europeu é mais seco. O calor na Europa é diferente porque é muito quente e mais seco do que aquilo que é visto no Brasil. Com isso, nosso corpo perde muito mais líquido, porque tem muito menos vapor de água, então acaba que o suor evapora muito mais. É daí que vem os problemas da desidratação, a insolação, que são uma das piores coisas que pode acontecer, segundo o especialista. Ele conta que é semelhante ao que acontece no clima dos desertos, onde a umidade relativa do ar é muito baixa. No Brasil, a gente sua muito, mas o suor não evapora tanto, então a gente não perde tanto líquido. Claro que na Europa não está tão quente quanto no deserto, mas a nível de comparação é o que acontece. Nesse quente e seco, a gente perde mais líquido e por isso é mais perigoso, exemplifica o doutor. Outro motivo para as altas temperaturas afetarem tanto os europeus, segundo Ferreira, é a falta de estrutura contra o calor, já que a maioria das casas não possui equipamentos, por exemplo, de ar-condicionado ou ventiladores. Basicamente, os lugares não têm estrutura para o calor. A maioria das casas tem apenas sistema de aquecimento, mas quando o calor bate, não tem para onde correr, comentou o meteorologista. De acordo com o relatório de 2021 do Departamento de Energia Empresarial e Estratégia Industrial da Grã-Bretanha, menos de 5% dos imóveis residenciais possuem ar-condicionado no país. Além disso, as casas do Reino Unido não foram projetadas para calor extremo. As casas são historicamente projetadas para manter, na verdade, os moradores aquecidos. Em alguns prédios antigos, por exemplo, os canos que fornecem água quente podem não estar bem isolados, então o uso de água durante o banho pode fazer com que o calor se espalhe para todo o apartamento. E a gente tem uma outra questão também importante quando envolve isso, que é uma população que está desacostumada ao calor. A bióloga Adriane Formigosa, do Instituto Mapinguari, esclarece que cada população tem adaptações ambientais. O clima e a vegetação do Brasil e da Europa são muito diferentes, por exemplo. A Amazônia fornece uma quantidade importante de umidade que impacta o clima do país inteiro, o que não acontece nos biomas presentes no continente europeu. Lá, as pessoas estão acostumadas com curtos períodos de altas temperaturas e quanto menos umidade, mais difícil fica suportar um calor que não está se acostumado. A umidade é super importante para manter a troca de calor do nosso corpo com o ambiente e assim manter o nosso corpo numa temperatura em que ele possa funcionar de maneira mais saudável. Então, quando o ar está muito seco, o corpo tem mais dificuldade de equilibrar a temperatura interna e isso pode levar a alguns colapsos que para algumas pessoas não são suportáveis. Como os europeus não estão fisiologicamente acostumados com o calor, uma mudança brusca de temperatura pode acarretar problemas mais severos. É um simples caso de adaptação mesmo. A espécie humana está espalhada por todo o globo. Estamos expostos a diversos tipos de climas e temperaturas. Se eu pegar um europeu e colocar ele no deserto, ele não está acostumado com aquelas condições, então vai sofrer bastante. O que pode estar acontecendo é que as condições ambientais mudaram de forma rápida e chegaram num patamar que as pessoas não estão acostumadas, analisou o biólogo Yuri Silva, mestre em biodiversidade tropical e diretor de projetos do Instituto Mapinguari. Pela primeira vez, temperaturas atingem patamar altíssimo na Europa. No Reino Unido, a temperatura ultrapassou 40 graus Celsius na terça-feira, dia 19 de julho. Em Portugal e na Espanha, o calor chegou a impressionantes 46 graus, com uma série de incêndios florestais. Na França, o fogo destruiu cerca de 13 mil hectares de floresta. A onda de calor extremo que há uma semana castiga boa parte da Europa ocidental já provocou mais de 1.000 mortes, segundo autoridades de saúde de Portugal e da Espanha. Outras partes do continente continuam sendo
castigadas pelo sol escaldante que alimenta severos incêndios florestais e sobrecarrega os serviços de emergência. As autoridades europeias recomendam as pessoas a se prepararem para o calor, porque ele pode ter efeitos adversos à saúde. Cerca de metade do território da União Europeia está atualmente em risco de seca devido à falta prolongada de chuva. Isso coloca países como França, Romênia, Espanha, Portugal e Itália em risco de ver rendimentos agrícolas reduzidos, alertou a Comissão Europeia. Mas por que está tão quente no continente europeu nesse momento? A maioria dos cientistas que trabalham com o clima afirma que o causador do calor extremo na Europa são as mudanças climáticas. A Met Office estima que a probabilidade de haver altas temperaturas na Europa aumentou em 10 vezes em razão disso, o que resulta na formação de um sistema de alta pressão atmosférica. Então são mudanças que a gente tem visto nos últimos tempos que estão fazendo com que essa questão climática ela mude de maneira muito brusca esse ano de 2022. Um estudo publicado pela revista Nature Geoscience indica que a expansão do sistema de alta pressão sobre o Atlântico nos Açores, próximo ali a Portugal, está levando às condições mais quentes na Península Ibérica nos últimos 1000 anos. Ouviram isso, galera? Nos últimos 1000 anos. A área de alta pressão atualmente sobre o Reino Unido deve se mover para o centro-norte da Europa e alcançar o norte dos Balcãs até meados da próxima semana, elevando também as temperaturas para o oeste e o centro da Europa. Então as perspectivas que a gente tem de elevação do calor, elas são bem extremas. É claro, galera, que a gente fala muito sobre mudanças climáticas e a gente precisa também entender que elas estão associadas a ações antrópicas, ações do ser humano sobre o meio ambiente, que são ações extremamente nocivas e que estão trazendo consequências diretas para o nosso dia a dia. Por isso, fique atento. Entender o clima é entender o que está acontecendo no nosso planeta e também o futuro da nossa espécie. O que a gente também tem que entender é que é muito importante que você continue com a gente. Vem pro Geografia em Pauta, nos podcasts, no YouTube, que a gente traz um pouquinho de geografia para o seu dia a dia. Galera, a gente fica por aqui. Obrigado e até a próxima. Fui!